apresentar. Pararã. Sou Pedro, nada Ô, de prof, desenhar, seu Pedro. Fala, Maria. eu tô aqui na casa da minha avó e eu tinha deixado lá em casa meu livro e meu caderno de história e geografia também. Mas eu posso anotar em outro caderno e depois passar limpo? Aí você passa limpo, sim. É bem importante que daí tem pontos que são bem cruciais, assim, da aula, né? Falas bem importantes, a gente ter um resuminho da aula, né? Anotado no caderno. Mas sim, anota no papel e depois passa limpo, tá bom? Pessoal, então, vocês estão vendo a projeção aí, né? Estávamos falando sobre a tarefa da semana, sobre as formas do relevo, como essas formas de relevo são formadas a partir dos agentes internos, ou seja, da movimentação das placas tectônicas. Lembram disso? E daí tem diversas maneiras de representar as formas de relevo, né? Nesse slide, a prof trouxe um outro desenho, né? Desenhos de outras pessoas, uma maquete feita de papel. Desculpa. Feita com cartão, papel cartão diferente, né? Com argila, com um pedaço de pão, tá? Apenas para dar ideias aí para vocês de como pode se representar, tá? Esse slide, então, vai relembrar que eles são formados a partir do movimento da placa tectônica, e a placa tectônica ela vai se movimentar, né, a partir do núcleo, do calor do núcleo, tá? Que está a muitos quilômetros de distância da crosta, certo? Nesse slide a gente tem as principais placas tectônicas, certo? A gente tem setas em vermelho que ora se encontram, fazendo um movimento convergente, né, das placas tectônicas, ou seja, elas se chocando, o movimento divergente se afastando, tá? E o movimento transformante quando elas arrastam, né? Pode-se dizer uma na outra, tá? Prof, Nessa... Oi. ali no slide que mostra. Vai e volta ali no slide. Isso. Ali no meio da placa da América do Norte e ali da placa do Pacífico, tem aquelas duas coisinhas azul mais escuro. É a mesma placa da Arctic Plate? Que placa é essa? Ou não tem placa nenhuma ali? Tem placa, sim. É a placa Juan de Fuca, essa daqui. E essa daqui é a placa de Cocos. Essa placa de Cocos, galera, é que foi responsável pela formação da América Central, por exemplo. A placa de Cocos com a placa do Caribe. As principais, na verdade, né? Todas sempre rola uma ressonância, né? Ou seja, uma consequência, tá? Quando uma placa se move, né? Sempre rola uma ressonância, uma consequência em outra placa, tá? Mas essa daqui, a de Cocos e do Caribe, foram as principais, né? Junto com a de Nazca aqui também, as principais para se formar esse istmo, esse conjunto de terras, né, e arquipélago que é a América Central, tá? Nesse slide aqui, né, eu quero mostrar para vocês como é que essas placas elas se mexem, tá? Aqui a gente tem uma tirinha da Mafalda, ela fala assim, ó, pronto, ela tá com uma borracha na mão, com o planetinha dela, ela adora esse planetinha dela, esse globo dela, e ela foi lá e apagou os limites das placas tectônicas, como se eu viesse aqui nesse desenho, ó, e apagasse tudo isso aqui. Daí ela pensa assim, ó, pronto, tá resolvido, né? Agora a gente já pode ficar descansado, né? Eu apaguei os limites da placa tectônica, não vai mais ter terremoto, não vai mais ter vulcão, certo? Aí ela foi lá de novo, pegou a borracha dela com muito esforço, olha a linguinha dela para fora, e começou a apagar as correntes de convecção, tá? Gente, é claro que isso é uma brincadeira, né? Isso não é possível a gente interferir na natureza, a gente não consegue parar de movimentar a placa tectônica, a gente não consegue parar de movimentar as correntes de convecção,
né? Vocês devem estar se perguntando, mas, prof, que coisa é essa de corrente de convecção, tá? É uma corrente, é um ciclo, tá? Reparem nesse desenho aqui, ó, tá? Nesse daqui também. Conseguem perceber que é algo que não para? Que é um ciclo? E vejam, ele começa a partir do que tem de mais interno, do que tem de mais quente. Aqui no caso, nesse desenho aqui, tá? Tá representando o planeta Terra, tá? Um corte no planeta Terra. O que tem de mais quente aqui é o núcleo, é a gema do ovo, tá? A gema do ovo, então, o núcleo, ele vai aquecer o manto, tá? O manto vai aquecer a parte mais superficial. A parte mais superficial, ela é mais fria do que aqui no meio, tá? E daí o que é mais frio vai descer, mas vai ser aquecido, e aquecido vai subir, e vai encontrar um mais frio, né, proporcionalmente mais frio, que vai descer e vai dar esse constante movimento, tá? As correntes de convecção, a gente consegue reparar que elas não acontecem apenas na porção interna do planeta Terra. Elas acontecem numa própria panela quando está fervendo a água. Dá uma olhada nessa panela aqui, gente. Onde que a água está mais quente? Aqui embaixo ou aqui em cima? Embaixo? Embaixo. Tá? O que é mais quente, certo? Ele tem a tendência de subir, mas daí, ao encontrar o que é mais frio, aqui no caso a água mais fria, tá? Vai descer e vai gerar um ciclo. Certo? A gente não vê isso, mas isso aqui os físicos estudaram e confirmaram, constataram. Então, acontece também na panela. Em outro lugar que acontece, galera, dá uma olhada aqui, ó, no ar-condicionado. Onde é que está localizado o ar-condicionado da sala de aula? Em cima, no teto? Na parede e na parte de cima, certo? Normalmente, a gente encontra o ar-condicionado localizado na parte de cima. Percebam, nas outras casas, na casa de vocês, né, em lojas, normalmente, e é o lugar mais certo, né, o ar-condicionado deve estar na parte de cima da parede, tá? Por quê? Porque o ar-condicionado, vamos imaginar quando é verão e está muito quente, que é quando a gente liga o ar-condicionado na escola, no caso, né? Acho que a gente nunca ligou no inverno o ar-condicionado para esquentar a sala. Então, a gente liga normalmente no verão, quando está muito, muito quente, tá? Quando está muito quente, esse calor todo, ele tende a subir. Mas daí, ele vai encontrar o ar frio do ar-condicionado, que está saindo ali da frente do ar-condicionado, e ele é frio, então ele vai descer. Então, essa corrente de convecção, ela vai existir dentro da nossa sala de aula, quando está muito calor e a gente liga o ar-condicionado bem no geladinho gostoso. Então, a gente não percebe, mas sempre vai ter uma corrente de convecção aqui? Convecção? Sim, perfeito. Tá? Fala. Aquele calorzinho que às vezes quando a gente liga o ar-condicionado vem na nossa cara. Às vezes vem um calorzinho na nossa cara bem quando eu ligo o ar-condicionado. Mas daí eu acho que é porque deve estar, o motor está trabalhando, está esquentando, né? Eu acho que é um processo bem inicial, tá? Mas daí esse calor logo vai ser refrigerado, né? Vai ser gelado e vai descer. E vai receber mais calor quente do ambiente. E vai descer gelado. E assim sucessivamente. Tá? Tem a ver com embaçar o vidro, o ar às vezes desce, né? Embaçar o vidro, alguma coisa assim tem a ver? Repete a tua fala, não entendi. Quer ver? Assim, quando a gente às vezes está dentro da sala, daí a gente, não sei, tá quente dentro da sala, ou tá fora, ou tá ao contrário, embaça o vidro. Tem a ver com essa corrente? Também, mas tem a ver com a diferença de temperatura. Tá? Por exemplo, aqui na minha casa, né? Quando tá muito, muito frio, né? E eu tô cozinhando com a casa toda fechada, eu tô cozinhando,
estou fervendo água numa panela, noutra panela está borbulhando feijão, outra panela está borbulhando arroz, então aqui dentro está mais quentinho, né? Em relação com fora. E daí vai embaçar. Essa água em suspensão, né? É a água no estado gasoso, tá? Que está fazendo com que a janela fique toda embaçada. Ou dentro do carro também, né? Certo? Então, está relacionado a essa coisa de embaçar o vidro com diferença de temperatura. Tá? Gente, eu estou abrindo aqui o chat agora e rolou uma rápida discussão, né? Mas é uma discussão que, enfim... antes de mais nada, é importante prestar atenção no que eu estou falando. Sim, tá? Quem tem dificuldade para entender a tarefa da semana, me manda um e-mail que eu respondo. Ou pergunte na hora que a gente está falando sobre tarefas, sobre deveres. Ele estava perguntando o que era a tarefa da semana. Uhum. Tá lá no Classroom, tá bom, Gabriel? Foi o Gabriel, é isso? Pelo que entendi aqui? E daí, assim, ó, é bom a gente, pra gente prestar atenção, né? É bom a gente até deixar esse chat aqui desligado, deixar o telefone de lado, tá? Legal que você vai fazer hoje, Gabriel, tá? Você tem uma semana para entregar, bem legal você fazer hoje, mas veja lá o que está escrito. Se você tiver dúvida, ainda assim, você me manda um e-mail, tá? Que eu respondo. Então tá, corrente de convecção. Então acontece na nossa sala de aula, né? Quando está o ar-condicionado ligado, né? Acontece aqui na panela e acontece dentro do nosso planetinha. Por isso que as placas vão se movimentar, tá? Só um detalhe, né? Aqui tem outra figurinha que vai falar do aquecedor. O aquecedor, normalmente, ele é colocado na parte de baixo da parede, quase em contato com o chão, tá? Quem já foi em algum país, sei lá, Canadá, tá? Onde é muito frio, Finlândia, Noruega, todas as casas têm aquecedor, em todos os shoppings tem aquecedor. E normalmente os aquecedores vão ficar na parte de baixo da parede, tá? Eu tenho aquecedor, prof. Uhum. E tem aquecedor que é portátil também, né? Aquecedor portátil que a gente vai deixar no chão, assim, do ladinho da nossa cama. Tá? Da nossa casa é assim. Galera, como estamos falando disso aqui, ó. O que é isso aqui, gente, que eu trouxe para vocês? Que imagem é essa? Alguém arrisca? É uma imagem aérea? Imagem aérea? Não. Imagem, como é que é? De barco, assim, no mar, assim. São as placas tectônicas se mexendo? Não. É o contrário de uma imagem aérea. Uma imagem do Drone chão. satélite. Uma imagem do céu? Imagem terrestre? Não. Imagem do mar, imagem Microscópio? Sei lá. Isso! Ó, então, não é uma imagem tirada de cima, não é uma imagem de longe. É uma imagem de muito, muito, muito pertinho. Galera, essa é uma imagem do granito ilha. O que eu fiz? Eu fiz uma lasca do granito ilha. Eu cortei a pedrinha, tá? Claro que não fui eu. Foi o professor da faculdade, tá? E daí ele fez uma laminazinha de granito ilha, de pedra. Isso aí é uma pedra, gente. E daí a gente foi lá no microscópio, e lá na universidade tem um microscópio que a gente pode bater foto do que tá lá, tá? Tudo acopladinho, certo? E daí a gente começou a estudar as partes dessa pedrinha aqui. Essa pedrinha é o granito ilha, que eu já mostrei para vocês que a gente vai encontrar aqui em Florianópolis, né? Em qual Por exemplo, universidade você estudou? Desculpa, Maria, repete? Em qual universidade tu estudou? A minha graduação foi na estadual, na UDESC. O mestrado foi na federal, na UFSC. Então, ó, aqui então é o granito ilha, tá? Essa pedra que eu mostrei, essa foto aqui, ó, que talvez, enfim, tem várias fotos dele, né? Mas essa aqui, ó, tá? E daí
a gente começou a diferenciar essas partes aqui, ó. Tem uma cor que é mais cinza, uma cor que é mais rosa e uma cor que são bem pontinhos, ó, que são pretos, tá? Que aqui é o quartzo, o feldespato e a mica, que a gente vai encontrar como os principais minerais dessa rocha aqui. A rocha, ela vai se formar a partir do conjunto de minerais, tá? E daí são esses minerais que a gente consegue observar aqui num tamanho mais próximo, num tamanho maior. Prof, tu sabe a diferença entre o granito normal e o granito ilha? Para a gente saber a diferença de alguma coisa, né, é importante a gente, primeiro, ter uma amostra interna da rocha, tá? Vejam aqui, ó, eu estou mostrando uma imagem para vocês. Tudo que está aqui por fora está sofrendo uma interferência, uma alteração do sol, da chuva, da maré, muito grande. Então, é muito importante saber, para diferenciar, ter uma pedrinha lá de dentro. Você quebrar isso aqui, ó, clac, e ter uma noção lá de dentro. Por isso que os geólogos, né, as pessoas que estudam as pedras, esses cientistas, eles sempre têm uma marretinha com eles, tá? O símbolo dos geólogos, na verdade, é uma marretinha, tá? Porque eles precisam quebrar para ter acesso ao que tem lá dentro, tá? Se eu ver, tá, um granito ilha e um outro tipo de granito, né, nessa amostra original, eu consigo diferenciar, tá? Mas a diferenciação, só um minutinho, de rochas, ela é muito difícil de se fazer. Muito, muito, muito. Eu suei, eu precisei de muita ajuda na faculdade para diferenciar, tá? Então, eu consigo fazer de um granito para outro, mas se colocar outra coisa ali no meio, outro tipo de pedra, sabe? Aí eu não vou saber, não. Quem queria falar aí no microfone? Prof, agora sempre que eu for na praia, eu vou levar uma enxada assim, para poder... Não precisa. Depois eu vou mostrar para vocês as areias de praia, as areias de dunas, que daí eu levei no microscópio também, para mostrar para vocês como é que apareceu. Aquelas micro areinhas no microscópio. Mas, enfim, o que eu quero mostrar aqui para vocês, gente, ó. Essa daqui é uma paisagem, uma fotografia que eu tirei ali de Coqueiros, Abraão. Sabe, ali na porção continental de Florianópolis? Coqueiros, Abraão são bairros aqui de Florianópolis, mas que ficam depois da ponte, tá? E daí tem essas imagens aqui, ó. E essa imagem aqui, essas pedras aqui, tá? Elas são formadas por esse tipo de granito também, certo? E não sei se vocês já ouviram falar em Franklin Cascais, acredito que sim. Sim? Sim, né? Ele é um artista, ele já morreu, né? Mas é um artista muito conhecido aqui em Florianópolis. Ele morava nessa região aqui e ele tinha o costume de falar de bruxas de Florianópolis, né? E aqui, quando ele viu essa paisagem, ele imaginou um grande salão de festa dessas bruxas, né? As bruxas, na verdade, fazendo uma festa aqui, tá? E tem um pesquisador, o Peninha, que estuda muito a produção, a arte, né, do Franklin Cascais, e ele criou, inclusive, uma lenda, tá? Que se chama Salão de Festas das Bruxas de Itaguaçu, tá? Reza a lenda que as bruxas estavam fazendo uma festinha por aqui. A gente viu isso no terceiro ano. A gente foi para aí. Que legal! Que a Suzane contou a história também. Acho que que legal! Foi a artes que ela contou. Acho que foi com a professora de arte, não sei. Uhum. Não, foi com a Suzane, foi com a Suzane. Enfim, gente, fico bem contente que vocês já conheçam esse lugar aqui, né? E essa lenda, então, fala dessa festa das bruxas, mas que daí teve gente que não foi convidado e que tornaram alguns convidados, né? Foram lá e petrificaram, ou seja, transformaram em pedras, tá?
algumas pessoas, então, dessa festa, tá? É claro que é uma lenda, né? É uma historinha criada. Pelo que eu sei, aí o diabo não foi convidado, aí ele chegou assim, viu todo mundo na festa e transformou todo mundo em pedra e até hoje estão lá. Isso, foi o diabo, isso mesmo, que transformou todo mundo em pedra, porque ele ficou muito indignado que não foi convidado para a festa. Isso mesmo, Maria. Então, é muito interessante que histórias vão surgindo a partir das pedras aqui de Florianópolis, né? Ou seja, a gente consegue, inclusive, né, criar histórias com essas pedras. Tá legal? Eu queria mostrar isso para vocês. Aqui, né, eu quero apresentar para vocês, eu estava falando do granito ilha, estava falando das correntes de convecção, de como as placas tectônicas se movem, né? Mas vejam, gente, nessa fotografia aqui, ó, tá? Que, na verdade, é a parte de trás dessa daqui do livro, tá? Da capa do livro, acho que é a última página que vai estar lá no PDF de vocês, certo? E aí aqui o artista, né, o Maurício Muniz, desenhou um surfistinho ali, tá? A gente vai perceber que tem o diabásio, certo? Que é uma rocha bem escura, bem preta, onde a gente não consegue diferenciar a olho nu os minerais, tá? Aqui, olha só, o martelinho, tá? Na verdade, é martelo geológico, que o meu professor, eu não tenho, né? Mas o meu professor tinha, quando a gente foi lá, ele colocou lá para tirar a foto. Para quê? Como uma referência, para a gente ter noção do tamanho dessa pedra, certo? Essa pedra aqui, essa rocha, o diabásio, ela é encontrada em vários pontos aqui de Florianópolis. Um dos lugares que vocês vão ver facilmente é no Morro da Pedrita, tá? Aqui no Rio Tavares, quando vocês estiverem andando por ali, certo? Seja de carro ou seja a pé, vocês vão perceber que tem um morro, né? Que a Pedrita explora as pedras dali, certo? Bem no meio do morro, tá? E uma faixa bem larga, vocês vão perceber que é mais escura do que as laterais, tá? E ela é mais escura porque é essa pedra aqui, é o diabásio, é uma outra pedra. Fala, Maria. Agora, eu até fiquei em dúvida, eu sempre pensava, por causa que às vezes tem uma pedra assim enorme, aí no mais ou menos no meio dela, ou até um pouco mais pro fim, é tudo preto. Eu pensava que era por causa do mar que ia ali e ficava preto. Não, é outra pedra. E aconteceu, e essa pedra preta a gente vai encontrar em vários pontos aqui de Florianópolis, tá? Ela se formou há 120 milhões de anos. Ela é mais recente do que o granito ilha. Olha só, granito ilha se formou, aqui está o planetinha Terra, né? Granito ilha se formou, granito ilha está aqui dentro. Rolou um zum, 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 placa tectônica se chocando, se formou o granito ilha. Granito ilha ainda não saiu para fora, isso há 590 milhões de anos, lá no Cambriano. Depois, há 120 milhões de anos, rolou um outro zum, zum, zum aqui dentro do planeta Terra. Mais placas tectônicas se chocando, e terremoto, e abalo sísmico, né, que é a mesma coisa que terremoto, enfim, até que, de repente, eles começaram a sair para fora. Eles começaram a aflorar na superfície terrestre. Eles começaram a aparecer. E quando eles apareceram aqui na crosta terrestre, na superfície terrestre, eles apareceram assim, um pouquinho de granito ilha com um pouquinho de diabásio, tá? E daí percebam que o diabásio, gente, ele foi utilizado como oficina lítica pelos homens do Sambaqui há 5.000 anos atrás, tá? Certamente vocês já viram isso daqui, tá? O que é isso? O que a prof falou para vocês, né? A prof lá do Fundamental 1, né? Amolavam, eu acho. Isso mesmo. Eles pegavam outra pedra, tá? Para deixar essa pedra mais retinha ou mais arredondada, tá? E passavam nessa pedra aqui, tá? Essa pedra aqui é o diabásio. Uma coisa que eu também queria saber,
Tu disse que eles também colocavam martelinho para ter noção do tamanho da pedra. Então, qual que Referência. é mais ou menos o tamanho do martelinho, no caso aqui? Ah, tá. Perfeita a sua Para ter pergunta. uma noção. Uhum. É como se fosse um martelo normal de casa, de um tamanho de um martelo normal. Que acredito que toda casa deva ter um martelo aí, né? Mas é mais ou menos isso aqui. 30 centímetros? Eu arrisco falar 35 centímetros, mais ou menos. Tá? É o tamanho de um martelo normal que todo mundo tem em casa. É muito comum as pessoas colocarem como referência, às vezes, moeda de R$1, né? Ou, às vezes, uma caneta Bic, para ter uma referência. Ou até mesmo a escala, né? Depois vocês vão ver em algum momento aí alguma foto minha que vai ter uma escalinha que é uma reguinha mesmo, tá? Então, galera, quando se formou o diabásio, tá? Olha só, o nosso planeta, ele estava todo unido. Os continentes não era como é hoje. Isso há 240 milhões de anos, olha só, o Pangeia. Acredito que vocês já tenham ouvido falar, né, nesse nome. Pan é tudo, Gea é terra, né? Então, há 240 milhões de anos, aproximadamente, né, todos os continentes estavam juntos e começaram a se separar. Por quê? Por causa das placas tectônicas, correntes de convecção, tá? Começaram a se separar. E daí, quando foram se separando, foram surgindo alguns oceanos que não existiam, como, por exemplo, olha só, esse pontinho azulzinho aqui, ó, é a formação do Oceano Atlântico, que não existia, que separa hoje, né, o continente africano do continente americano, por exemplo, tá? E daí, alguns outros conjuntos de terra, eles receberam um nome, né, esse aqui de Laurásia e esse aqui de Gondwana. Depois se passou mais tempo e esse conjunto de terra hoje a gente chama de continente americano, continente africano, né? Continente, aí a gente fala Eurásia, né? Porque é um conjunto de terra único, né? É a Europa e a Ásia, tá? Lá embaixo, a Antártica. E daí hoje a gente tem os continentes assim. Mas os continentes nem sempre foram assim. Nem sempre foram assim. Eles estão em constante mudança. E daqui 100 milhões de anos, a gente não vai estar mais aqui, né? Eles vão estar de uma outra maneira. Certo? Ou seja, está sempre em transformação a superfície terrestre. A gente, ser humano, a gente vive um tempinho muito curtinho. Então, nem sempre a gente consegue perceber as mudanças dentro de uma escala geológica. Tá? Mas o que eu queria deixar claro, então, na aula de hoje, que já está acabando, daqui 1 minutinho, é isso? É 10h10. 4 minutos. 10h10. Obrigada. 5 minutinhos, então. O que eu queria deixar claro, então, para vocês hoje, gente? Que as correntes de convecção, né, elas têm sempre a direção do mais quente para o mais frio, né? O mais quente sobe, o mais frio desce, tá? E que a gente, quando faz alguns estudos, né, para diferenciar as rochas, a gente utiliza, então, algumas imagens de microscópio, onde a gente consegue diferenciar minerais, né, que a rocha é formada por minerais, tá? Que na paisagem de Florianópolis, né, a gente consegue criar algumas histórias, né, que às vezes são engraçadas, que às vezes podem dar até medo, tá? Como essa daqui lá da Praia do Itaguaçu, que vocês já conheciam pela professora de vocês, muito, muito legal isso. E que aqui em Florianópolis, além do granito ilha, as terras altas são formadas pelo diabásio, que teve a sua formação, então, né, a partir de 240 milhões de anos. Ô, prof, tá? E que os engraçado, sambaquis... Só um pouquinho, Maria. E que os homens do sambaqui utilizavam, então, o diabásio como oficina lítica, né? Uma oficina, uma maneira de eles amularem e fazerem algumas ferramentas para eles. Fala, Maria. Tipo, aquelas pedras ali são área protegida ou alguma coisa assim? Boa pergunta.
Senão todo mundo já iria ali, já ia colocar nome, já ia pichar, fazer Olha aquele só, Maria, lá. as oficinas líticas, elas são um patrimônio material. Lembra que a gente falou sobre patrimônio material no começo do ano? Né? O IFAM, né, que é o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, tá? Ele tem um certo cuidado com algumas áreas de oficina lítica. Mas, às vezes, a gente encontra uma oficina lítica e não tem placa, não tem uma proteção, não tem nada, né? Então, nem todas são protegidas. E sim, em muitos casos, Maria, é comum a gente ver pessoas pintarem, passar tinta em cima da pedra, né? Fazer declarações de amor, né? Maria, eu te amo, numa pedra enorme, assim, né? E, puxa, às vezes uma pedra, ela conta uma história, não só geológica, mas a história de um povo, né? A história, como no caso aqui, dos homens do Sambaqui. Daqui 10 anos, ninguém nunca mais vai poder ver aquilo lá do jeito que era. Dependendo do que é usado, né? Se você vai lá com uma ponta de ferro e risca e arranha, pode se perder sim as características, né? E é por isso que em alguns lugares, então, respondendo a sua pergunta, né? Algumas delas são protegidas, tá? Algumas delas estão junto com unidades de conservação, que é o IBAMA, o ICMBio, que vai cuidar, junto com uma floresta, junto com um parque, no caso, uma árvore específica, tá? Mas, olha que legal, os geólogos, Giovanni, eles se reuniram e criaram geoparques, tá? O que é isso? São parques que têm como característica a pedra, a formação enfim, a formação daquela pedra ali, o uso daquela pedra ali, tá? Você vai encontrar no mundo todo, na Europa, na África, geoparques que vão contar a história geológica daquele lugar ali. Certo? E tem muita gente, na verdade, tá, que faz atividades nas pedras, por exemplo, atividade de lazer, né? Tem gente que escala as pedras, né? Tem gente que faz aquele não é skyline. Como é que fala que anda em cima da pedra? Sim, Marina, falta 1 minuto. Enfim, aquele esquema de botar uma fita, né, e caminhar em cima da fita. E vai de um lado para o outro, tem duas pedras. Assim. Slackline, né? Slackline, isso. Slackline, só que lá em cima nas pedras, né? Ou seja, então as pedras, elas têm esse uso que é bastante importante, né? E além disso, gente, as pedras, tá? Elas têm a sua beleza, que é natural. Eu acho muito legal ver uma paisagem com pedras junto. E além disso, as pedras, elas vão se degradar. E as pedras, elas vão formar o solo, onde vai nascer a vida, onde vai nascer uma planta, onde vai nascer um musgo, que vai ser usado, que vai ser a vida, né? Vai ser um mundo, vai ser um ecossistema para algum animal, para algum ser vivo. Tá? Galera, continuamos na segunda-feira, certo? Vamos ler o trechinho aqui do livro que vai falar, inclusive, das cavernas de Diabásio que a gente vai encontrar aqui em Florianópolis. Tá bom? Um beijo, um queijo, bom final de semana. Tchau. Sexta-feira, eu dei uma semana a mais, Maria. Tá? Mas não deixa pra cima da hora. Tchau, Vi. Tchau, Maria. Muito boa a sua participação hoje. Fiquei bem feliz. Gabriel,